Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. Bem-vindo todos os servos e servas de Deus para esse trabalho especial, histórico, que nós mantemos ao longo de séculos, bem mais de 300 anos, que foi estabelecida a Escola Bíblica Dominical como agência de ensino da palavra, não como agência de pregação, mas de ensino. A preocupação da escola, se é escola, né, é ensinar. E o livro básico, tema dessas lições, ou da escola, é a Bíblia, né? Estudar a Bíblia, né? Estamos aqui para isso. E por mais que estudemos por séculos, né? Nós nunca sabemos nem a metade, né? Deus sempre tem uma revelação através da palavra, por meio da palavra, para trazer aos nossos corações. Então, bem-aventurado aqueles que amam a escola e frequentam com regularidade a casa de Deus. Louvar a Deus pelos irmãos que estão nos visitando, Malberto e família, Lorival e Elisângela. Eu não vou lá, vocês vêm aqui para me ver, né? Tá bom. Deus abençoe os demais visitantes, né, que aqui estão, e os irmãos que amam frequentar a casa de Deus. Esse domingo é um domingo de uma agenda lotada, né? E que é bom que seja assim mesmo, né? A manhã toda na escola, a tarde toda reunião de obreiros, e à noite o grande culto. E assim a gente prossegue, né? Nessa jornada. Esse mês de setembro terminou, né? Um mês de muito trabalho, incansável. Outubro até lá para o dia 15 continua na mesma marcha. Depois a gente descansa um pouco, né? Graças a Deus. Mas olha, amados, eu vou introduzir aqui esse assunto. São 14 lições, né? Que vamos estudar até o último domingo de dezembro. Propõe no coração estar aqui, né? Nós estamos iniciando um estudo em uma das cartas do apóstolo João. E o menor livro da Bíblia, né? São apenas 15 versículos. Como que eles conseguem arrumar 14 lições em 15 versículos? Só faltou fazer 15 lições, mas são 14 domingos, né? Mas os professores que vão lecionar, assim como eu, estou tendo essa responsabilidade aqui hoje, precisa estar atento para a gente não estar repetindo, né? Porque a tendência, às vezes, um professor, e tem muitos professores que nem estão aqui hoje, não é? Domingo que vem vai falar tudo que eu falei. Então, o que eu falei está falado, né? Então, ele vai falar o assunto de domingo que vem, o outro. Ele pode até pegar um gancho, conforme disse o bispo domingo passado, a partir daqui eu vou. Porque eu fico observando as pessoas ficarem falando as mesmas coisas, não é? A lição está aqui para ser desenvolvida. Então é preciso atentar que cada lição dessa, por menor que seja essa carta, extraíram sim 14 lições, mas todas têm uma palavra-chave, né? E é em cima dessa palavra que se desenvolve a ministração, o ensino. Hoje o assunto é sobre verdade, não é? Hoje é sobre verdade. Domingo que vem vai falar exatamente sobre serviço, né? Servir a Deus, as pessoas. No outro, vamos falar sobre a chamada nossa para amar, né? Deus nos chamou para amar. Depois é sobre submissão. Depois sobre dependência de Cristo. Depois sobre ser sujeito ao Mestre. Depois é a nossa segurança. Depois vem aqui nos colocando como exemplo para os fiéis. Depois vem a palavra comunhão. Depois vem o dever da igreja glorificar a Deus. Depois vem aí o crente como referência, né, no trabalho, ser o maior exemplo para todo mundo. Depois vem a promoção, o crescimento, o discipulado. Depois a gente vai estudar sobre essa geração, dando exemplo para gerações futuras, né? Que legado vamos deixar. E depois, no finalzinho,
vamos estudar sobre a saúde emocional, né? Que, aliás, eu já quero sugerir, o superintendente, que escala a bispa para fechar o trimestre, né? Saúde emocional é com ela, né? Então, tá bom. Claro, sem prejuízo de adicionar também outras lições, né? Estou só sugerindo a última, né? Mas quem sou eu para estar dizendo que ela só vai falar esta, né? Muito bem. Você está com a Bíblia aberta aí? Irmão, joga no telão aí a terceira carta de João. Vamos todos ler essa carta agora. Em 1 minuto ou 2 a gente lê. Vamos ler. Terceira de João. Terceira de João. Cadê? Ah lá. Vamos ver. Todos lendo, vamos lá? O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Não, vai ter que voltar lá no 9. Não, vou fazer. Aí, tem escrito a igreja. Vamos todos? Tenho escrito a igreja, magiógrafos que procura os o primado, não nos recebe. Pelo que se for, darei a memória das obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, impede se querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus olhos. Amém. Veja que é um homem manso falando, né? João foi um dos apóstolos de Jesus e mais tarde ele foi tido como o apóstolo do amor, né? A linguagem dele nas cartas, sempre ele usava nas outras cartas a expressão filhinhos, né? Tratava os crentes assim, as ovelhas, filhinhos. Isso me lembra muito do pastor Albino, né? Meu filho, meu filho. A gente dá vontade de xingar o cara do outro nome, ele, meu filho, não é? Filhinhos, filhinhos. Filhinho de quem? Mas, olha o termo, né? Que ele sempre usava se referindo aos discípulos, aos crentes, às pessoas, né? Então ele era o discípulo amado, discípulo do amor, o apóstolo do amor. João
recebeu de Jesus uma profecia que muita gente entendeu até um pouco diferente, né? Pedro falou, e isso aí? E deixa, o que será, né? Aí Jesus falou, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te interessa a ti? Não é? Se eu quero que ele fique até que eu volte, o que interessa a ti? Então alguém pegou essa frase de Jesus e falou que João não iria morrer, né? E ficar vivo até a volta de Jesus. Mas a Bíblia diz, eu não disse que eu não iria morrer, mas apenas que eu quero que ele fique até que eu volte, que interessa a ti. Então, João foi o único apóstolo que morreu de morte natural, de velhice mesmo. Tinha doença, não foi vítima de morte atroz como os demais, morreu de morte natural, talvez perto dos seus 100 anos, não é? Essa carta aqui, alguém fala que já estava com 95 anos, quando escreveu essa carta, e cumpriu, né? Porque que Jesus, hoje a gente tem a ideia clara, que Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha trazer a revelação do futuro, a revelação do Apocalipse, a revelação das coisas que hão de acontecer, eu vou preparar ele para que ele traga uma revelação para a minha igreja ao longo da história. E Jesus veio mesmo ao encontro dele lá na ilha de Patmos, né? Eu vi o Senhor, né? Caiu por terra, aquela coisa toda, e Jesus conversou longamente com ele. Então o Senhor voltou para poder trazer essa revelação a João. E ele ficou então até receber a revelação do Apocalipse. Mas certamente ele morreu de morte natural. Foi pastor, foi bispo na cidade de Éfeso. A própria Éfeso que recebeu uma carta de Jesus através de João, né? Escreve João, a igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja. Eu acho que naquele tempo João não era o anjo, né? Da igreja mais em Éfeso, não era o bispo ali daquele tempo. Então ao anjo da igreja que está em Éfeso, onde você já esteve, ou você estará, né? Escreve ao anjo da igreja. E se fosse ele próprio, né? No passado tinha a profecia, eis-me o servo que eu falo contigo mesmo. Até visto, não é? Deus usa a boca do profeta para falar com ele, com o próprio profeta, né? Eu já vi isso aí na igreja, né? Eis-me o servo que eu falo contigo mesmo. E lá vai a profecia, né? Certo aqui que se cumpriu o que Jesus falou. João, ao lado do seu irmão Tiago, eram chamados filhos do trovão, né? Filhos do trovão. Ele foi se tornando mais simples, mais humilde, com a convivência com Jesus, né? Com a convivência com Cristo. E ele escreveu alguns livros, né? O Evangelho de João, foi João que escreveu. Acredita nisso? Ele escreveu mais 3 cartas, né? Essa é a terceira que estamos estudando. E escreveu o livro do Apocalipse. Então ele deu uma grande contribuição para a formação do cânon sagrado. Ele só não ganhou do apóstolo Paulo, que escreveu 13 epístolas, né? Pedro foram 2, escreveu 3, uma se perdeu. Tiago escreveu 1, irmão do Senhor, Judas outro, né? Mas João teve essas participações. Então o que vamos estudar hoje? Esta carta que João escreveu a um discípulo, a um homem que possivelmente dirigia uma pequena congregação. Era um auxiliar, um colaborador fiel do apóstolo João. João foi formando discípulos, né? Foi fazendo discípulos, como Jesus mandou fazer discípulos, né? E ele foi fazendo discípulos ao longo da vida dele. E um desses discípulos era exatamente esse Gaio aqui, não é? Que ele escreveu essa carta. Então, alguém fala que ele era presbítero? Não, o presbítero João ao amado Gaio. Geralmente, João se apresentou como sendo o presbítero, né? Pedro também falava, eu que sou presbítero com ele. E a palavra presbítero quer dizer eu que sou bispo, né? Um líder regional ou nacional. O presbítero João ao amado Gaio, a quem ele dirigiu esta carta aqui. E veja que ao longo da lição, nós vamos ver o quanto João apreciava o ministério,
o trabalho que Gaio desenvolvia. Essa lição hoje, ela fala resumidamente o seguinte, de 3 personagens que João aborda ali. Eu não posso avançar muito, porque as outras lições já falam sobre isso. 3 personagens que João fala sobre eles. 2, ele fala que andavam na verdade. Um andava na arrogância, na soberba. Ainda bem que a maioria andava na verdade, né? E sempre que a gente for citar, você não pode falar muitos, fala alguns, né? Paulo fala, alguns apostatarão da fé. A gente fala muitos apostatarão da fé, né? Você não leu o texto direito e fala muitos apostatarão da fé. Alguns vão apostatar da fé. Então, alguns, não muitos, dá trabalho, né? Complica a vida da gente. Mas sempre tem aqueles que dá alegria. Então vejamos o estudo de hoje. Sobre o discípulo verdadeiro anda na verdade. O apóstolo João, eu disse aqui, ele escreveu 3 cartas. Em sua primeira carta, o apóstolo João fala sobre comunhão com Deus. Ele diz isso, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Foi a temática dele. Na sua segunda carta, João fala em não termos comunhão com os falsos crentes, com falsos mestres. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina verdadeira, não o recebais em casa, nem tampouco da paz do Senhor para ele. Ele escreveu na segunda carta dele, não é? Se alguém vem ter convosco e não conserva a boa doutrina, conforme a nossa crença, a nossa fé, não receba ele na sua casa. Com toda educação, despacha o companheiro do portão para fora, não é? Irmão, muito obrigado, eu já conheço Jesus, já sou crente, não é? Tenho convicções, tenho pastor, tenho igreja, o irmão está querendo me induzir a uma situação diferente, por favor, não é? Vai trabalhar em outras pragas, porque aqui eu já estou bem resolvido. E não dê paz do Senhor para ele, não é? Porque a doutrina dele não é a sua. Como é que eu vou dar paz do Senhor para quem não tem paz comigo, com a minha doutrina, com o meu entendimento, não comunga da mesma fé? Eu tenho paz, ele não tem. Então não vou dar paz do Senhor para quem não tem. Não jogue suas pérolas aos porcos. A terceira carta, então, João fala sobre ter comunhão, sim, com os verdadeiros cristãos. Aí precisa, né? Aí ele força a situação. Aconselha que nós precisamos viver em unidade, viver em comunhão uns com os outros. Precisamos viver unidos em comunhão. Devemos receber os irmãos, os novos crentes, aqueles que abandonaram de fato o mundo, e não fazem parte do mundo mais, mas são irmãos, família de Deus, né? Para que sejam cooperadores da verdade. Não temos dúvida que a autoria é do apóstolo João. O testemunho interno dessa carta, conforme nós lemos aqui, aponta na direção da autoria do apóstolo João. O estilo literário, o vocabulário, aponta para o mesmo autor do 4º evangelho, né? E da primeira e segunda carta. Quem escreveu uma obra, escreveu as outras também. Quanto à data aqui nós já falamos, né? E então João vem e diz o seguinte: não tenho maior gozo do que este, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Irmão, tem gente que dá alegria para a gente, né? Tem gente que dá tristeza. Esse Gaio e esse outro companheiro aqui, que era o Demétrio, né? Dava grande alegria para o apóstolo João. Veja que o perfil desse Gaio, né? Ele era um líder lá naquela igreja, mas uma pessoa simples, humilde, que às vezes não tinha tanta autoridade e deixava alguém tomar a primazia, conforme vamos ver um pouco aqui na frente, né? Saúdo-vos, Gaio, meu verdadeiro companheiro de toda a igreja,
não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos, aqui filhos da fé, né? Filhos ministeriais, andam na verdade. E andar na verdade é estar em Cristo, porque Cristo é a verdade. Jesus falou aqui, foi lido, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus é a palavra revelada. Andar na verdade é andar em Cristo, é viver em Cristo. E andar não é uma coisa assim, momentânea, um percurso qualquer. Aqui fala de continuidade, é uma caminhada toda, né? É dizer no fim da vida: combati o bom combate, terminei uma carreira. Quer dizer, uma vida toda. Não é eventualmente a pessoa andar 11 quilômetros com Jesus, 10 quilômetros, 1 ano ou 2. Andar na verdade é continuidade, é pegar esse caminho e não sair dele. A alegria da gente é ver a firmeza dos filhos ministeriais, que não desvia para a direita nem para a esquerda. Ele segue naquele caminho, naquela doutrina, naquele ensino, naqueles princípios, naqueles valores que ele aprendeu. Ele toma a estrada e aí, meu irmão, ele jamais abandona. Isto é andar na verdade, é uma permanência na verdade. Quantas pessoas, irmão, andam na verdade um tempo, depois envereda para a mentira, para o erro, né? Para o engano, ou para uma conduta totalmente errada. Não é isso que alegra o coração do líder, não é isso que alegra o coração do pastor, não é isso que alegra o coração de um pai ou de uma mãe. A felicidade é ver esse filho correr a carreira, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, nem voltando atrás, mas seguindo em frente. Claro que um líder tem muitas exceções, né? Tem muitas exceções, mas existe aquele momento de refrigério, né? Pessoas que vale a pena ter investido nele. Há pessoas que você se decepciona, né? Você investe nele, acredita nele, dá tempo para ele, dá oportunidade, dá função, dá cargo, eleva a pessoa, faz tudo acreditando que ele vai ser um verdadeiro discípulo e vai me trazer muita alegria a vida toda. Daqui a pouco vem a decepção. E quem é que não erra, né? Eu já acreditei muito em pessoas que depois, lá na frente, me frustrou. Mas também eu posso dizer como João, não é? Eu não tenho maior alegria de ver meus filhos andando na verdade, não é? Prosseguindo essa caminhada, sem desviar, sem ser atraído por nada, sem se deixar levar por vaidade, por soberba, né? Conforme é esse aqui, esse Diótrefes, né? Qual que é deles aqui? É o Demétrio ou o Diótrefes? Diótrefes, esse camarada, irmão. Pensa num homem ruim. Enquanto Gaio e Demétrio dava muita alegria, porque andava na verdade, e João até falou: olha, eu fico muito feliz a fazer uma análise da sua vida, amado Gaio. Te amo de verdade, né? Porque eu desejo que te vá bem em todas as coisas, como vai bem a sua alma. Que alma boa, né? Que alma saudável tinha Gaio. Desejo que você seja tão bem sucedido na sua saúde física, em tudo que você for fazer e realizar. E eu comparo com a sua alma, que é tão sadia, né? Que é tão boa, que é tão amável, tratável, não é? Uma pessoa sem maldade no coração. Que tudo em você seja assim, não é? Tudo em você seja tão sadio como sadia a tua alma, porque você persevera na verdade. E aí ele cita também Diótrefes, né? Ou Demétrio. Ele cita Demétrio como sendo alguém maduro, que eram 2 auxiliares que dava muita alegria para João, 2 colaboradores de primeira hora, que nunca abandonou ele, nem abandonou os ensinos de João, permanecia firme. Ele elogia muito a maturidade aqui do Demétrio, que ao lado do Gaio perseveravam em ser leais, fiéis, trabalhadores, amando as ovelhas,
sendo bons colaboradores do ministério daquele homem, auxiliares. Mas aí ele começa a citar aqui o tal do Diótrefes. Olha, esse homem criava tanto embaraço na igreja local, né? Tanta dificuldade. Ele se passava, queria ter uma prerrogativa de ser o teu primado, né? De ser o principal na igreja, o primeiro, o mandão, tudo. Aqui não tem isso em Campinas, graças a Deus, que eu nunca vi aqui. Mas tem muitas congregações locais que tem alguém que se acha o dono da igreja, mais do que o pastor da igreja, mais do que o líder. Tudo tem que passar por ele. Quantas pessoas eu transfiro um pastor, vou dar posse para ele, um dirigente de uma congregação, está todo mundo de acordo. Mas tem uma pessoa lá, aquele irmão pode criar problema. Ele pode se levantar contra a posse, ele pode não querer aquela pessoa, ele vai me criar dificuldade. Então você tem que estrategicamente mandar uma comissão. Ó, irmão, o bispo vai mandar alguém para cá, pensa um homem bom, ele vai te amar, vocês dois vão dar certo, não é? Ajuda a convencer os irmãos a receber ele. Tem que trabalhar esse elemento, irmão. Cabra ruim, mas você tem que trabalhar, porque senão não recebe. Ele consegue fazer um tumulto lá, e um só, faz um barulho tão grande, que rejeita o obreiro que eu estou mandando para lá. Mas eu não sou o único não, e nem presidente nenhum é o único. João era também. João falou, esse elemento aí, e traz muita tristeza, né? Noutra palavra, né? Enquanto vocês me dão alegria, ele me traz tristeza, porque ele resiste às minhas decisões. Ele não recebe as minhas cartas, a minha doutrina, o meu ensinamento. Eu mando gente aí. Olha, o apóstolo João mandou eu aqui, vocês me receber, me hospedar, me dar oportunidade. O Gaio está de acordo, o outro está também, mas ele levanta, não. Aqui não. João não manda aqui mais. João não dá palpite aqui. Resiste, imagine João, o último dos apóstolos, né? Um homem amado por Deus, revelado, humilde, simples. E alguém falar mal dele, porque João falou, eles ficam falando mal de mim. Como fala mal de um João? Ele fica caçando palavra para elogiar ele aqui, não é? Quanta gente aqui ama esse João sem ver ele, sem ter visto, né? Mas ele conquistou a gente. Todo mundo tem um apreço pelo apóstolo João, mais do que por Pedro, né? A igreja católica ama mais Pedro, a gente ama mais João, não é? Ao ver a biografia dele, e resistia João às cartas dele, às orientações dele, às pessoas que ele mandavam. Um itinerante está indo aí, recebe ele. E foi João que mandou. Tem pessoas que chegam aqui me procura, olha, o pastor fulano de tal, aquele líder, me mandou aqui, olha a carta dele. Eu não conheço o elemento, mas quem mandou, eu não tenho como não atender. Né? Irmão, então, quem mandou aqui foi o bispo Primaz, foi o bispo Samuel, foi o pastor, meu amigo lá de São Paulo, lá do Amazonas, lá da Europa, falou que está vindo aqui, que é gente boa, pode até não ser, mas você recebe por causa da recomendação e da submissão que às vezes você tem a outra pessoa. Mas esse elemento aqui resistia a João, irmão. Porque ele queria ter o primado. Eu estava lendo, o Lincoln, só 2 vezes no Novo Testamento aparece a palavra primado no original. Uma se refere a Cristo, que tem a primazia, o primado. O outro fala, ele quer ter o primado. Esse Diótrefes, imagina quanto que ele se achava, né? Só Jesus tem o primado, ele é o primeiro, né? Quer dizer, é o primeiro, Jesus. Mas João fala, esse aqui quer ser o primeiro também. Ele quer mandar mais do que você, Gaio, que dirige a congregação aí, mais do que o Demetrio, que é um auxiliar seu. Ele quer mandar mais. Então, o que temos aqui? 2 homens que andam na verdade, dá muita alegria. Um que anda na arrogância, na soberba, se achando e trazendo dificuldade. Mas João falou, eu não temo ele. Eu escrevi muito pouco, mas eu vou ter com vocês. E eu vou encarar esse camarada aí, face a face, boca a boca, e eu vou mostrar todas as falhas dele. Ele está achando que ele é santo, que ele é o melhor, mas eu conheço ele. Geralmente esses elementos a gente conhece, né?
Às vezes você não publica, porque a gente não está aqui para poder defender A, B, C ou D, não é? Mas pessoalmente eu vou trazer às claras o quanto ele está distante do Evangelho, o quanto ele se comporta mal. Deixa estar, não é? Paulo também se aborrecia muito com isso, né? Paulo fica bravo, é só quando está ausente, mandando carta para a mão. Quando chega aqui, ele espera aí, eu vou chegar aí. Vocês querem que eu chegue com amor ou com vara? Eu tenho amor, mas tem vara também. Com chicote. Eu espero não ter que usar minha autoridade com vocês, mas se for preciso eu uso também. Porque as pessoas vão tomando conta da gente, né, irmão? É bonzinho demais, é bonzinho, aí começa a querer mandar na gente. Ter o primado, e aí, essa dificuldade, até em política, tem certos coordenadores e dirigentes, eu estou me comparando com o João aqui, esses elementos, não é? Aí você fala, olha, nós vamos esse ano apoiar o fulano, porque aí precisa ter um representante na Câmara, precisa ter um representante, precisa ter. Aí alguém vai numa comitiva, meu candidato não é esse. Eu já ouvi isso muito. Meu candidato não é esse. O bispo não manda aqui. Como é que não manda? Fui eu que peguei do banco e pus, lá, fica aqui me representando, irmão. Aí eu não dou conta de dirigir 500 igrejas, então me representa aqui na minha ausência. O dia que eu chego, eu sou o pastor dessa congregação, não é? Mas estando ausente é você. Aí o elemento, você acha de ser o primeiro, né? Ter o primado. Não, aqui vocês não vão falar isso não, porque meu candidato é outro. Sabe o que eu faço com ele? Nada. Os meninos perto de mim, o senhor tem que agir, tem que chamar, tem que enquadrar, tem que tirar. Deixa para lá. Mas eu fico só assim, né? Aí você perde a confiança no companheiro, né? Perde a confiança, mas fica lá, né? É igual o irmão falou lá, eu não tenho medo de morto, né? Morto. Eu só tenho o quê? Eu só não confio mais nele, né? Eu só não confio mais, eu tenho uma cisma, né? Então você perde a confiança. Há outros que não, que o pastor, o que ele falou mesmo? Pronto, não é? Se o bispo falou, se o pastor falou, mandou, irmão, é assim que vai ser aqui. Jesus fez alguns pedidos ao Pai, e olha que ele estava à sombra da cruz, né? Geralmente quando a pessoa está para morrer, a gente fica querendo saber quais foram as últimas palavras que ele falou. Você estava perto dele na hora? Estava, irmão, não é? Eu estava perto dele. E ele falou, eu estou vendo o céu aberto, não é? Tem isso, né? Olha, o anjo daqui, eu estou vendo o anjo, veio me buscar. Ele falou isso, falou, não é? Falou. Ou como conforta a família, né? Não é? A pessoa que está perto de alguém que está partindo, quer ouvir. Olha, diga para o fulano lá que eu amo ele, né? Tal. Às vezes é uma pessoa que estava até atritada com ele, olha, eu perdoo, libero. Então sempre é bom. E Jesus, perto de morrer, à sombra da cruz, ele faz um pedido a Deus, né? O último pedido que ele fez para o Pai, naquela oração sacerdotal, dali foi para o Getsemane, dali foi para a cruz. Não tenho mais tempo para nada. Dentre os muitos pedidos que ele fez, Pai, santifica-os na verdade. Eu quero esse povo crente, santo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha o que Jesus queria na hora de morrer, irmão, não é? Que o povo de Deus andasse na verdade, vivesse em Cristo. Essa é uma posição maravilhosa, é um lugar para se correr, para se caminhar, é no caminho chamado Jesus. Tá? Andar no caminho, andar em Cristo, é andar no caminho que é o próprio Jesus. Que é o próprio Jesus. Sabe por que os santos entram no céu e vamos entrar mesmo? É porque nós estamos na verdade, estamos no caminho da verdade. E esse caminho leva ao céu. Tem muita gente boa aí fora, irmão, que vai para o inferno porque está no caminho da mentira, da soberba, do erro, né? Esse caminho leva para o inferno. Gente boa que vai cair no inferno porque está na estrada errada. Ou como aquele parente meu é uma pessoa extraordinária, mas ele está no caminho errado. Eu estou vendo ele cair no buraco, mas ele não sai do caminho errado, não é? Então o inferno não vai ser cheio só de gente ruim, não.
gente boa também, porque pegou a estrada errada e não quis ouvir conselho de ninguém. Sai daí, vem ser crente, vem para a igreja, vem para a verdade, vem para Cristo, vem pegar o caminho que vai para o céu. Irmão, nós pegamos a estrada que vai para o céu, é só não sair dela. Você não é melhor nem pior do que ninguém, não é porque você é mais santo, menos santo, não. A virtude, a graça que você está no caminho que vai para o céu. Fica nele. Às vezes você não é nem tão boa gente assim, mas está no meio. Não é? Muita gente que saiu do Egito entrou em Canaã. E nem israelense era. Mas misturou com aquele povo, irmão, e foi embora. O caminho é esse aqui mesmo. Não é? E vai se convertendo no caminho, né? Vai mudando no caminho mesmo. É no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam. Então vai se convertendo. Né? Vai se convertendo ao longo da caminhada. Esse Gaio e esse Demétrio era gente boa. João que fala, né? Ele falou assim, a igreja está falando que vocês são bons. Ele diz aqui, toda a igreja dá bom testemunho de vocês. Segundo, eu conheço vocês. Sei que vocês são gente boa. E terceiro, a verdade está testificando de vocês. Que vocês são pessoas, enquanto a arrogância de outros assume um patamar estratosférico. Nunca queira ser aquilo que você não é, exercer o que você não foi chamado para exercer. Fica na sua, vai dar tudo certo. Em vez de andar na verdade, Diótrefes andava na arrogância, contrariando a postura do Senhor da igreja. O crente foi chamado para andar na verdade, não é um percurso não, a longa caminhada da vida, para defender a verdade, para amar a verdade, diz o texto aqui. Nada podemos contra a verdade, né? Senão em favor dela, dizia o apóstolo Pedro, nada podemos contra ela, porque além de você andar na verdade, você precisa defender, ser um apologeta da fé. Não deixe ninguém manchar a face de Jesus. Não permita ninguém macular a Bíblia. Se levante e defenda a palavra de Deus. Quando naquela reunião para implantar o comunismo na União Soviética, foram chamados muitos líderes, dentre eles um pastor que era o principal pastor naquela capital, o líder conhecido como o grande apóstolo, o grande bispo daquela igreja. Não foi bem na União Soviética, mas da Romênia. E naquele teatro enorme, quando as autoridades comunicaram a mudança de rumo do país. Nós estamos abraçando agora um sistema comunista, socialista, deixando de ser uma democracia. Agora migramos, né? Estamos abraçando esse projeto e todos têm que caminhar junto, porque senão, e agora, a partir de agora, não haverá cristianismo nesse país, não haverá mais isso, não haverá mais aquilo, as igrejas serão fechadas, e pastores que insistirem serão presos, e o discurso daquele líder foi nesse rumo aí. A esposa do pastor estava com ele, falou, levante-se, vai lá e lava a alma de Jesus, não deixes manchar a alma de Cristo, levante-se. Ele levantou, tomou o microfone e discursou contra tudo aquilo que estava sendo falado lá. Dali saiu preso, ficou 14 anos preso. Mas ele honrou o nome de Jesus. Ele defendeu a fé. Foi um apologeta da fé. Assim tem que ser mesmo o homem e a mulher de Deus. Defender a fé, defender a verdade, amar a verdade. Jamais amar a mentira, jamais dar espaço para o erro, mas sempre estar na verdade. Aí nós vamos triunfar sempre, né? A nossa lição fala aqui sobre o poder para liderar, mas eu não vou falar porque eu sou o líder. Deixa o outro falar sobre isso, fique em pé comigo. Você tem dado alegria para o seu pastor? Esqueça que eu sou o pastor, sou um professor aqui. Você tem dado alegria para os seus pais espirituais, ministeriais? Não tem decepcionado? Você tem dado alegria para sua mãe, para o seu pai mesmo? Não tem o maior gozo, maior alegria
do que ver meus filhos bem, né, com Jesus, firmes nos caminhos do Senhor. Quantos pais poderiam aqui, né, abraçar um filho e falar: esse filho tem me dado muita alegria, porque ele é crente, porque ele é fiel, né? Porque ele não tem amado o mundo, ele está firme na igreja. Quantos obreiros eu vejo aqui, se não todos eles, né, que me auxiliam diretamente aqui, que eu posso dizer: esse povo tem me dado muita alegria, não é? Não tem nenhum diótrefes, não é? Não tem. Glória a Deus. Tem, mas não está aqui hoje. Aleluia. Só gente boa. Se coloque na brecha aí e peça: Senhor Jesus, eu quero continuar andando na verdade. Bom é isto, né? Só ter motivo de alguém olhar para mim e dizer: esse cidadão é gente fina, esse crente é gente boa, cada irmão é maravilha. Mas só elogio, né? Só elogio. Faça por merecer. Pai amado, nós te